horas e 34 minutos. Estamos ao vivo aqui na tela da TV Rio Branco, SBT. Tá tudo bem com você? Muito prazer. Sou Jocely Abreu, ao meu lado Crespo, comandando as redes sociais. Você pode dar aquela cutucada na nossa fanpage, com mais de 10 mil internautas interagindo, e enviar o seu questionamento. Nós temos muitas perguntas para o Dr. Ciro. Não é uma edição temática, a gente não se preparou para isso, mas como eu disse, pela emergência dos fatos, né, das coisas que aconteceram nos últimos dias, a gente solicitou a presença do Dr. Ciro aqui para esclarecer algumas coisas, meio que de utilidade pública mesmo, né? Exatamente. Então você que está em casa, anote o nosso endereço eletrônico, vai pintar aí na sua telinha, facebook.com/programa da Jô. E tem também o WhatsApp do Crespo, 9923-9013. Se você tem alguma dúvida sobre, né, o nosso tema de hoje, você pode estar enviando na medida do possível, né? O Dr. Ciro estará fazendo a consulta aqui, gratuita, para você aí em casa que curte o nosso programa. Só para descontrair, o Floriano saiu aqui com a malinha dele agora e eu vi um pouquinho da barriguinha do Floriano. Será que isso aí pode estar influenciando a obesidade, hein? A circunferência, né? Abdominal, tem tudo, exatamente, pode influenciar, né, para que você tenha problemas futuros já no coração. Já estou murchando a minha aqui, Jó, para não ter problema. Já pode chamar aí o nosso primeiro intervalo comercial. Então manda aí, segura na poltrona de casa, no trabalho, onde você estiver. O tema hoje é bem interessante. Programa da Jô. Oferecimento Star Motos. Mais Academia. Romanel. Futricas Kids. E Unimed. Dormir bem é indispensável. Repõe as energias, faz bem para a saúde. Você precisa conhecer Boutique dos Colchões. Boutique dos Colchões é uma loja de multimarcas e traz produtos de altíssima qualidade, dos colchões à roupa de cama, cabeceiras e recamiers. Boutique dos Colchões, para você dormir bem, com elegância e conforto. Novos planos? A vida é assim. Trabalho, família, projetos, disposição. Sorrir, brincar, viver intensamente. Respirar, observar, sentir. Sonhos, esperança. É preciso saúde para cada idade da nossa vida. E como é bom ter alguém que cuide de nós. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed, Rio Branco. Promoção Limpa Pátio Grupo Star. NXR 125ES, ideal na cidade ou para o campo. Ela tem conforto, agilidade, economia e o melhor valor de revenda do mercado. De 10.290 por apenas 9.290. Aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Venha já buscar a sua NXR 125ES por apenas 9.290 ou com parcelas de 179,15 mensais pelo consórcio nacional Honda. Corre, aproveite, vá até de carona, mas volte na sua Honda. Star Motos 3302-3080. Uma loja do Grupo Star. Há 18 anos fazendo mais por você. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Bem bonito. Bonito. Chegou o Peugeot 2008. Desafie a beleza. Bonito. Peugeot. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Sapatilhas várias cores de R$ 49,99 por R$ 19,99. Sandália Coração de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tênis masculino e feminino de R$ 119,99 por R$ 49,99. Rasteiras vários modelos de R$ 34,99 por R$ 14,99. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Avenida Ceará, próximo ao Terminal Urbano. Estágio Confecções. Há 20 anos atuando na indústria de confecções e uniformes profissionais sob medida, diferenciados com qualidade superior. A Estágio Confecções conta com estrutura moderna e profissionais qualificados que fazem a Estágio Confecções e a Estágio Femme a melhor do estado. Estágio Confecções e Estágio Femme, no conjunto Nova Esperança. E a novidade é a Estágio Tecidos, com todos os tipos de tecidos. Armarinho, cama e banho. Estágio Tecidos, na Estação Experimental. Amor é inspiração, emoção, desejo. Amor é simplesmente amar. Viva intensamente.
Le Fruit Motel, onde o amor acontece. Suítes com TV, frigobar, hidromassagem e polidense. E nesse mês dos namorados você desfruta 3 horas pagando somente 2 horas. Suítes Luxo R$40. Suíte Gran Luxo R$60. Venha realizar suas fantasias. Le Fruit Motel, Estrada Apolônio Salles, Parque dos Sabiás. Agropecuária GJ apresenta terceiro leilão Top Horse, dia 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições. Serão ofertados animais da raça Quarto de Milha e Pent Horse. Informações 3221-3174. Apoio Casa do Adubo, Ribeiragua, Frigonosso, Casa do Cavalo, Alto Posto Amapá e Ford Novesa. Realização Leilomarca. Terceiro leilão Top Horse, 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições. Horas e 41 minutos. Bom dia, estamos ao vivo com o programa da Jô, hoje 16 de junho de 2015. Tá tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui Ciro Falcão, ele é cardiologista. Isso mesmo. Olha, o estresse do dia a dia é um problema para a saúde dos homens e também das mulheres, que costumam ter jornadas duplas, triplas, cuidando do trabalho, da família, também da casa. Essa rotina, gente, pode ser um fator de risco para a saúde do coração e levar até mesmo a um infarto. Então, o programa da Jô tirou esse tempinho para explicar o que pode causar esse problema, quais os sintomas e ainda dar dicas de como você administrar as tarefas do dia a dia, ao longo do dia, de um jeito mais seguro e saudável e, tomando cuidado com o que pode aparecer, durante o seu dia e se prevenir, tá bom? Tudo bem, Ciro? Tudo bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer tê-lo aqui com a gente. Antes de mais nada, Ciro, eu vou te perguntar o que é o infarto do miocárdio. Isso é bem importante, porque a gente fala muito de infarto e, na realidade, às vezes as pessoas confundem um pouco a parada cardíaca, infarto. O infarto, ele leva à parada cardíaca. Entendi. Então, o que é um infarto, na realidade? Ele é um vaso do coração que ele vai entupir todo ele ou quase todo. Mas a quantidade de sangue que está passando depois daquela obstrução não está sendo suficiente para manter um suporte de oxigênio adequado ao coração. Então, sem oxigênio, você vai perder aquela musculatura. Então, o infarto, traduzindo, é a morte do músculo do coração. Certo. E isso aí é decorrente de vários fatores, né? Mas o principal é isso. E aí leva, logicamente, dependendo do vaso que entope, a uma parada cardíaca. A uma parada cardíaca. Em que idade, existe uma idade maior de propensão para se sofrer um infarto ou não? Sim, sim. Logicamente que a gente nota que essa idade está mudando atualmente, Mas a literatura orienta que após os 40 anos é mais comum, o acometimento de infarto. Então a gente sempre fala que morte súbita, essas mortes inesperadas em pessoas acima de 40 anos, a principal causa é um infarto agudo do miocárdio. Lógico que às vezes tem morte súbita em pacientes mais jovens. E aí muito se é atribuído às vezes ao infarto, mas a principal causa de morte súbita nessa faixa etária não é o infarto. É uma arritmia cardíaca devido geralmente a uma má formação no coração, chamada miocardiopatia hipertrófica. Como é que a gente iria diferenciar uma da outra? Um paciente que tem morte súbita, por exemplo, esse caso, você citou alguns casos que não chegaram nem a ser atendidos no hospital porque já morreram no local, seriam com serviço de verificação de óbito, porque aí você iria ver se realmente teve um infarto esse paciente ou se foi alguma arritmia por alguma má formação no coração que às vezes ele nem sabia que tinha. Que nem sabia. Que é o caso de pessoas mais jovens, por exemplo? Exatamente. Porque recentemente eu também vi na mídia nacional um jovem de 20 e poucos anos que infartou. Seria mais ou menos por aí? Aí na realidade eu sempre falo, será que realmente ele infartou? Porque para a gente confirmar isso, ele teria que ter feito, ido para o ML, feito aquele serviço de verificação de óbito e realmente constatado o infarto. Porque quando é morte súbita, todo mundo fala, foi infarto, foi infarto. Mas como eu lhe falei, existem outras causas de morte súbita em jovens que são mais comuns do que o infarto. Como a miocardiopatia hipertrófica, alguns tipos de arritmia cardíaca, como por exemplo uma chamada Wolff-Parkinson-White,
que às vezes o paciente não sente nada e o primeiro sintoma já pode ser uma morte súbita. Entendi. Esse paciente que tem esse tipo de problema, ele não pode fazer atividade física competitiva até ser isso tratado. Acontece também muito nas academias, com os atletas, exatamente. Não é isso, doutor? É muito comum acontecer. Às vezes você vê jogador de futebol que cai no meio do campo, às vezes pode ser por algum distúrbio elétrico que ele tinha e às vezes nem sabia que tinha. Hein, doutor, e a gente até analisou esses casos agora que tivemos recentemente, de pessoas que praticavam atividade física, tinham uma alimentação regrada, assim também como casos de quem não fazia, quem era ocioso, que não tinha essa atividade física rotineira. A gente quer saber quais são as pessoas, né? Qual o grupo de risco, as pessoas que estão em risco hoje para ter essa morte súbita. A principal coisa que tem que chamar a atenção é quem já teve algum parente, principalmente se for de primeiro grau, com história de morte súbita. Então é a primeira coisa, se você teve um irmão ou um pai, alguém que teve um episódio desse, você já tem que ser investigado. Porque a genética, ela é muito importante nesse tipo de caso. Porque às vezes você nasce com uma má formação e o seu descendente também vai ter o mesmo tipo. Então tem que ser investigado. Lógico que pacientes que sentem algum tipo de coisa, eu já tive história de aceleração do coração, de vez em quando eu faço esforço, me dá dor no peito, agora eu estou fazendo esforço, estou sentindo um cansaço que antes eu não tinha, que a gente chama de perda de capacidade funcional. Quando isso são sinais que o seu corpo está te dando, que tem que ser investigado. Eu sempre falo que é raro, pode acontecer? Pode, mas é muito raro você ter um tipo de problema desse com a morte súbita e o teu corpo não te dá nenhum aviso. Ele costuma dar alguns avisos, principalmente antes do infarto, mas a maioria das pessoas não valorizam isso. A gente atende no pronto-socorro, na unidade doutorácica, e a gente costuma muito perguntar para os pacientes que chegam infartando se ele não sentia nada antes. E a maioria fala que sentia sim, mas achava que era gases, achava que era uma dor muscular. Ou seja, ele sempre pensa em causas mais simples, mas nunca pensa na mais grave. Então eu sempre falo, você tem que pensar primeiro na mais grave. Exatamente. Se não for, ótimo, mas descarte sempre a mais grave, que é a do coração. Olha, e nesse grupo de risco aí, dos infartes, dos infartados, estão quem? Por exemplo, diabéticos. O nosso colega Jorge Said sofria com diabetes já há muitos anos. Quem mais? Assim, na realidade ela é multifatorial. Né? Então não é uma coisa só que vai lhe chamar a atenção, vai aumentar a sua tendência a ter infarto. Então, entraria o diabetes? Sim, o diabetes é um fator de risco que para mim é um dos mais importantes para infarto. O que é a diabetes? É o açúcar que está aumentado no sangue, o sangue vai ficar mais grosso, vai circular com mais dificuldade e com o tempo vai formando depósito de gordura nos vasos do coração. A obesidade é outra causa. O colesterol bom, que é o colesterol protetor chamado HDL baixo. O LDL, que é o colesterol ruim, que quando você fala nessa alimentação de gordura trans, gordura saturada, eles aumentam o LDL, que é o colesterol ruim. Isso vai aumentar também a chance de formar depósito de gordura nos vasos do coração. Então é outro fator de risco. A chamada circunferência abdominal, aquela gordura visceral acumulada na região abdominal, é outro fator de risco. O tabagismo. Uma coisa importante frisar também, nas mulheres, uma combinação que já tem estudos que demonstram que é um vilão, que aumenta muito o risco das mulheres terem infarto ou o derrame, que é o AVC. Sim. É uma combinação de tabagismo com anticoncepcional oral. Isso é um veneno. Então, meu pai. Não pode associar tabagismo e anticoncepcional. Eu tinha uma pergunta aqui, só te interrompendo, já que as mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chances de ter problemas cardíacos, então isso é verdade? Não necessariamente, porque os trabalhos mostraram, senão automaticamente já iriam proibir o uso de anticoncepcional, e não é. Agora, a combinação de tabagismo com o anticoncepcional, aí ela torna-se prejudicial. Então eu sempre falo, às vezes, para de fumar, porque tem mulher que fala, então eu vou parar de usar anticoncepcional. Não, tem que parar de fumar, não mexer no anticoncepcional. Até porque tem mulheres que sim se dão bem com o uso de anticoncepcional, mas eu sempre falo, tem que ter um acompanhamento também do seu ginecologista para poder avaliar essa taxa hormonal, até para saber qual anticoncepcional correto, porque você vê que de um anticoncepcional para outro, a taxa hormonal também aumenta ou diminui. Opa! E você, está preparado aí para fortes emoções? Por exemplo, ganhar na Mega Sena pode causar um infarto, doutor? Mas antes que ele responda a isso, a gente tem uma notícia. Tem um sortudo que faturou uma bolada, não foi, Crespo? Pois é, Jô, levou mais de 31 milhões de reais e olha, já pegou a grana. Veja aí. Esse está rindo à toa. O ganhador da Mega Sena em Maringá, no norte do Paraná, retirou o prêmio de 31 milhões de reais
na tarde de ontem, informou a Caixa Econômica Federal. Ele dividiu o prêmio com um apostador do Rio de Janeiro, que também acertou as 6 dezenas do concurso, mas ainda não sacou o dinheiro. As dezenas sorteadas foram 3, 10, 16, 23, 27 e 29. De acordo com a Caixa, o novo milionário fez uma aposta simples no Paraná, com 6 dezenas. Ao custo, acreditem, de R$ 3,50. O bilhete foi vendido na lotérica Dama da Sorte, na Avenida Brasil, região central de Maringá. Por questão de segurança, o Banco Público não divulgou nenhuma outra informação sobre o sortudo e nem em que cidade o dinheiro foi retirado. Ele tinha o direito de fazer o saque em qualquer lugar do país. Esse é o maior prêmio do ano até agora. A Quina teve 388 apostas ganhadoras, que levaram um prêmio de R$ 17.070 cada uma. Outros 6.845 bilhetes acertaram a quadra e levaram R$ 440,56. O próximo sorteio da loteria acontece amanhã, dia 17. Boa sorte! Viu só, gente? Aí eu tô perguntando aqui pro doutor Ciro se fortes emoções podem provocar um infarto. Sim, pode sim, porque na realidade não é a emoção, entre aspas. O paciente já tem provavelmente algum entupimento nos vasos do coração e não sabe que tem. E quando você tem uma emoção muito forte, o que acontece? Você tem algumas alterações no seu corpo, como a liberação de adrenalina no corpo, mesmo que acontece quando você tem muito medo. E essa liberação de adrenalina, ela faz o que a gente chama de uma vasoconstrição do vaso. Entendi. Se você tem um entupimento, aquele espaço para o sangue passar vai diminuir. Além disso, a frequência cardíaca acelera, aumentando também o consumo de oxigênio pelo músculo do coração. E aí, se você tem um entupimento, provavelmente aquele suporte não vai ser adequado e você vai ter um infarto também no coração. Gente, olha, o Crespo está com algumas perguntas. Separa aqui, Crespo, porque antes eu vou chamar o Eduardo. Ontem ele esteve lá na feira de Olambra, né? São flores maravilhosas que estão expostas ali no horto. Ontem, naquele feriadão, né, de aniversário do Estado, 53 anos, ele passou para conferir e registrou para a gente. Bem de bastidor, veja aí. Olha só, segunda-feira, feriado, aniversário de 53 anos de emancipação do estado do Acre, e eu vim aqui no Horto Florestal conferir mais uma feira das flores de Olambra. Para quem não sabe, Olambra é um município dentro do estado de São Paulo. Aqui nessa feira estão reunidas mais de 1.000 espécies de plantas, dentre orquídeas a samambaias, e você não pode deixar de conferir. Caminhando por aqui eu encontrei a Verônica, que veio apreciar as belíssimas flores de Olambra. O que você está achando da feira, Verônica? Ah, é muito lindo, né? Essas flores variadas, muitas flores lindas, várias espécies, coisas assim que a gente não conhecia, aqui no Acre não tem, né? Fica muito bonito a gente conhecer novas espécies, ver outras flores, né? As diversidades de plantas, né? E qual é que mais te chamou a atenção? As orquídeas. São lindas, muitas cores, assim, muito lindas mesmo, cores bem vibrantes. A gente está olhando ali atrás, tem aquelas roxinhas, né? Linda, linda. Olha, e vale a pena você vir conferir as flores da feira de Olambra, não é isso? Vale muito a pena, são muito lindas. Caminhando aqui eu encontrei a Sinara, que adquiriu 10 espécies de plantas no seu jardim, não é isso? Isso. E o que você está achando da feira? Ah, é lindo, ficou lindo, dá vontade de comprar tudo. Eu gastei uma fortuna já. E valeu a pena? Vale a pena, né? Deixar o jardim mais bonito. Eu comprei 10 dessas para enfeitar o muro, ficar um muro bem alto, com várias plantas também. Olha só, é até um novo design para sua casa, não é isso? Tô criando meu jardim aí.
Aqui comigo eu tenho o Isaac, que é um dos organizadores dessa feira que está acontecendo aqui no Horto Florestal. Vocês trouxeram milhares e milhares de espécies de planta, não é isso? Na verdade, a espécie é em torno de 120, 130 espécies. Agora, a variedade das espécies é que tem mais de 120, né? Assim, orquídea, eu vou ter de 2, 3, 4 variedades, né? E como é para vocês virem lá de São Paulo para o Acre, que é um clima totalmente diferente? Então, é a primeira vez que a gente está vindo, né? A empresa está vindo, então foi selecionado algumas variedades de plantas de resistência ao calor. Beleza, vai até o dia 21, a feira que acontece ali no Horto Florestal. Quero falar rapidinho aqui da Ótica Rubi, que está oferecendo de 30% a 50% de desconto à vista, gente. Corre para lá, tá? Porque esse descontaço não vi em nenhuma outra ótica da cidade. Só mesmo na Ótica Rubi, que te oferece os mais modernos óculos de grau e solar. A Ótica Rubi ainda parcela suas compras no cartão em até 10 vezes sem juros. Acredite, a Ótica Rubi fica ali na Epaminondas Jacome, 2751 no centro, em frente à Galeria Meta. Você pode ligar 9993-6016, fazer seu orçamento, conversar com essa equipe show da Ótica Rubi. Hoje falando sobre infarto com o doutor Ciro, aqui em nossos estúdios ao vivo. Temos uma pergunta aqui. Tem sim, Jô, da Chayene Rodrigues Novaes, que mora no Calafate. Ela diz que sempre quando tem raiva, doutor, ela fica cheia de manchas roxas por todo o corpo e ainda sente algumas pontadas, né, como se fossem gases. Ela quer saber se essas manchas são problemas, né, cardíacos. Antigamente tinha muito isso, né, doutor Ciro? Isso tem, ainda tem até hoje. Na realidade da Chayene são dois sintomas, aliás, são duas coisas diferentes, duas coisas distintas. Uma é essa mancha roxa, que na realidade é o que a gente chama de equimose, que é aquele aparecimento súbito de uma mancha roxa, que é muito comum às vezes quando você toma uma pancada. Sim. Né? Isso geralmente é porque algum pequeno vaso, que a gente chama de capilares, que são pequenos vasos que estão abaixo da pele, se rompe e forma aquela manchinha. Entendi. Lógico que o próprio estresse pode ser uma causa, às vezes, de rompimento desses pequenos vasos, mas isso não necessariamente tem a ver com problema cardíaco, não. Realmente isso é um mito, não tem muito a ver. A gente nota na prática que isso, muita gente procura a gente, inclusive, com essa queixa, e a gente faz todos os exames e geralmente não dá nada. Outra coisa é a pontada no peito que ela refere. Então, isso tem que ser investigado. Pode não ser nada, pode ser até relacionado ao estresse, mas a dor no peito ela tem formas distintas de aparecer e uma delas é a pontada. Então, com relação a isso aí, tem que dar uma investigada um pouquinho mais a fundo. Tem mais uma sobre atividade física aí, Crespo? Manda essa antes do intervalo, rapidinho. Tem sim, Jô. Olha, tem que o Elias Jorge, ele tem hipertrofia do lado esquerdo do coração. Queria saber se ele pode fazer a prática de atividade física. Há exemplo também, já falando aqui sobre exercícios, da pessoa que tem arritmia. É o exemplo da Milena. Tá. E aí? Elias e Milena, vamos lá. Então vamos começar pela do Elias, que é da hipertrofia do lado esquerdo, que é o que a gente chama de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então o que é essa hipertrofia do ventrículo esquerdo? É o músculo do coração mais grosso do que o normal, ele é mais espesso. Existem algumas causas para isso. Uma delas é a chamada miocardiopatia hipertrófica, você já nasce com isso. E a causa mais comum do dia a dia é a hipertensão alta, a chamada pressão alta não controlada, também leva a essa hipertrofia. Então, nesse paciente já é um caso um pouquinho particular. Por quê? Pacientes que têm uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, dependendo do grau dessa hipertrofia, eles são contraindicados a fazer atividade física competitiva. Por quê? Porque tem risco de ter alguma arritmia no coração e alguma dessas arritmias podem ser a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Essas duas podem levar, inclusive, à morte súbita. Mas ele pode fazer outra atividade física que não seja muito desgastante? Isso. Aí ele tem que fazer uma avaliação. Ele tem que fazer um exame chamado ecocardiograma, para a gente ver se essa hipertrofia não é muito grande, que está prejudicando, inclusive, a saída de fluxo do sangue do coração. Ele tem que fazer um teste ergométrico, que é o exame de esforço físico,
para a gente poder ver até que tipo de atividade a gente pode liberar, se é que pode liberar alguma. Opa, então atenção, Elias. E a Milena agora? A arritmia. A Milena é da parte da arritmia cardíaca. Então, assim, a primeira coisa que tem que saber, Milena, é qual é a arritmia cardíaca que você tem. Porque a arritmia é um nome genérico. Então, quando eu falo que a pessoa, se você falar para mim, doutor, eu tenho uma arritmia cardíaca, eu vou te perguntar qual é a arritmia que você tem. Existe taquicardia sinusal, extrasístole ventricular, fibrilação atrial, flutter atrial, taco ventricular, Wolff-Parkinsonoide. Cada nome desse que eu estou te falando é um tipo de arritmia diferente. E alguma dessas não pode, são contraindicadas à realização de atividade física. Outras não, são arritmias às vezes que a causa é de fundo emocional, essa a gente nem trata, o que é muito comum às vezes no consultório, principalmente em pessoas jovens. Mas o principal é tentar saber qual é a arritmia que você tem. Aí a gente consegue responder essa pergunta com clareza. Tá, ótimo. Olha só, como é que se manifesta o infarto? Quais são os sintomas? É o que nós vamos conversar com o Dr. Ciro após o intervalo comercial. Segura aí. Agropecuária GJ apresenta terceiro leilão Top Horse, dia 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições. Serão ofertados animais da raça Quarto de Milha e Pent Horse. Informações 3221-3174. Apoio Casa do Adubo, Ribeirágua, Frigonosso, Casa do Cavalo, Alto Posto Amapá e Ford Novesa. Realização Leilomarca. Terceiro leilão Top Horse, 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições. Venha conhecer Futricas Kids, o melhor da moda infantil. Venha futricar a moda do seu príncipe ou princesa aqui na Futricas Kids. Um mix de marcas que encanta o vestir do seu filho. Futricas Kids, um espaço amplo, agradável e com o melhor da moda para quem você ama. E ainda parcelamos em até 6 vezes sem juros nos cartões. Futricas Kids, Avenida Epaminondas Jacome, número 2812, fone 3222-8640. Novos planos? A vida é assim. Trabalho, família, projetos, disposição. Sorrir, brincar, viver intensamente. Respirar, observar, sentir. Sonhos, esperança. É preciso saúde para cada idade da nossa vida. E como é bom ter alguém que cuide de nós. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Rio Branco. O Centro de Beleza Potiguar oferece as tendências mais modernas. Aqui você tem tratamentos diferenciados, espaço agradável, profissionais treinados, um mix de serviços capilares e estéticos. Cuide de você, seja feliz no Centro de Beleza Potiguar. Rua Lavoisier Bosque, 3224-1287. Agende o seu tratamento de beleza. Promoção Limpa Pátio Grupo Star. NXR 125ES, ideal na cidade ou para o campo. Ela tem conforto, agilidade, economia e o melhor valor de revenda do mercado. De 10.290 por apenas 9.290. Aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Venha já buscar a sua NXR 125ES por apenas 9.290 ou com parcelas de 179,15 mensais pelo consórcio nacional Honda. Corre, aproveite, vá até de carona, mas volte na sua Honda. Star Motos 3302-3080. Uma loja do Grupo Star. Há 18 anos fazendo mais por você. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Bem bonito. Bonito. Chegou o Peugeot 2008. Desafie a beleza. Bonito. Peugeot.
Estágio Confecções. Há 20 anos atuando na indústria de confecções e uniformes profissionais sob medida, diferenciados com qualidade superior. A Estágio Confecções conta com estrutura moderna e profissionais qualificados que fazem a Estágio Confecções e a Estágio Femme a melhor do estado. Estágio Confecções e Estágio Femme, no conjunto Nova Esperança. E a novidade é a Estágio Tecidos, com todos os tipos de tecidos. Armarinho, cama e banho. Estágio Tecidos, na Estação Experimental. 12h05, estamos de volta com o programa da Jô ao vivo, bombando com muitas perguntas, não vamos dar conta de todas, o nosso tempo é mais curto. Hoje recebendo aqui o Dr. Ciro Falcão, ele é cardiologista. Solta a foto desse professor, é um menino novinho que tem aí, o professor de enfermagem e servidor do Hospital das Clínicas, o Sodré Freitas, de 42 anos, morreu em sua casa recentemente, segundo as informações, vítima de infarto. Volta para cá. Localiza aí um grupo que tem um policial militar, J. Reginaldo. Ele foi acometido por um súbito infarto. Ele está aqui no cantinho, ó, do lado direito do teu vídeo. Esse senhorzinho careca aí, ó. Também foi acometido por um súbito infarto enquanto dirigia, capotou o carro, morreu na Avenida Amadeu Barbosa. Ele tinha acabado de praticar atividade física, jogava bola e também era pedreiro, trabalhava pesado mesmo, né? E na madrugada de domingo, faleceu o Jorge Said, jornalista, aos 43 anos, após uma sequência de paradas. A gente viu aqui que parada e infarto é diferente, com o doutor Ciro. Mas, enfim, infarto do miocárdio no Brasil é uma das principais causas de morte, podendo atingir homens, mulheres de qualquer idade, jovens ou idosos. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por 25% das mortes no país causadas por doença coronariana, angina e infarto do miocárdio, e 45% das mortes na faixa etária abaixo de 65 anos por infarto agudo do miocárdio. E segundo essa pesquisa também, o infarto acomete muito mais aos homens do que as mulheres. É verdade, doutor? Por quê? Esse dado ainda é verdade, mas as mulheres, infelizmente, elas estão evoluindo. Subindo nesse ranking. Exatamente. A tendência é que com o tempo isso venha, mais ou menos dependendo da faixa etária que se avalie, a se igualar. Porque a mulher ela tem o chamado fator hormonal protetor, que o homem não tem. Mas também uma coisa que está fazendo com que a mulher evolua com isso, é porque as mulheres hoje elas estão também entrando no mercado de trabalho, as mulheres estão tendo a mesma carga de estresse e responsabilidades que os homens, bebendo, fumando, passando noites acordadas. Então, coisas que anteriormente elas não faziam, que hoje elas estão tendo que fazer. Além disso, a mulher ainda tem que depois se preocupar com a casa, porque elas têm fora e em casa ainda tem ainda todos os cuidados que a dona de casa tem. Então, isso está evoluindo para, infelizmente, para a tendência de igualar futuramente. Doutor, a gente vê que quando a pessoa começa a sentir essas dores, tudo é muito rápido. Qual é o tempo de reação para a pessoa poder ainda conseguir se salvar? O que ela deve fazer quando ela começa a sentir alguma coisa que ela pode achar que é um infarto? Eu acho que a gente, então, começa pelos sintomas. Nós temos até um videozinho aí. Normalmente começa-se com uma dor. É isso, doutor? O sintoma mais comum realmente é a dor no peito, mas não necessariamente é obrigatório a ter ele. Que tipo de dor é essa? A dor ela varia, porque o que acontece? Como eu falei, o infarto é um vaso do coração que vai entupir todo ou quase todo. E no coração nós temos vários vasos. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente tem um infarto da coronária direita, ou seja, a coronária direita dele está fechando. A coronária direita ela irriga a parede inferior do coração. Então é aquela dor que imita uma dor de estômago. Por isso que às vezes, não é incomum, às vezes você ouvir no noticiário, o paciente chegou com uma dor no estômago, o médico às vezes passa um omeprazol e manda o cara para casa, depois ele volta de novo, porque aquela dor imita muito uma dor de estômago, devido à localização do vaso que está sendo afetado. Se for a descendente anterior, que é um vaso que irriga toda a parede anterior do coração, é aquela mais comum, que é aquela dor no peito, que irradia para o braço. Coloca o vídeo de novo aí para o doutor Então a dor ela muda de acordo com o vaso que está sendo acometido. Aí, doutor, dor no peito é um primeiro sinal. Isso. Então, Aí essa dor no peito
também irradia para o braço esquerdo. Isso, seria essa, como eu falei, se for geralmente o vaso, a descendente anterior ou um ramo diagonal, que irriga a parede anterior do coração. E a mandíbula? Pois é, dependendo de vaso, a gente tem sub-ramos também. Né? Às vezes pode ser uma circunflexa, às vezes pode ser um septal, e aí às vezes a irradiação pode vir para a mandíbula. Se for um vaso que irriga a parede posterior do coração, pode ser dor nas costas. Que é a região dorsal, cervical, dorsal. Exatamente. Então, eu sempre falo, e tem um livro que a gente estuda na cardiologia chamado Brian-Walde, que ele diz que dor da ponta da orelha até a altura do umbigo, você tem que pensar em coração. E pesquisar logo, ir investigar. Atrás, né? Por quê? Já tem trabalhos que mostram que quando você é atendido na primeira hora do infarto, lógico, dependendo do vaso que é acometido, você tem 90% de chance de tirar esse paciente do infarto com atendimento correto e o diagnóstico feito rapidamente. A cada hora que passa do início do infarto, você perde 10% de chance. Então, isso é extremamente importante. Os primeiros socorros são importantíssimos, né? Tanto que, em alguns países da Europa, e alguns SAMUs aqui do Brasil, como é o caso do SAMU de Salvador, ele já está fazendo o tratamento para infarto, começou a fazer já na ambulância do SAMU, e eles viram que mesmo na ambulância do SAMU, eles perdiam ainda um pouco de tempo, porque às vezes você sobe num prédio, a maca não entra, e o paciente ficava na casa, e eles demoravam até chegar com esse paciente na ambulância. Então hoje eles já estão fazendo o tratamento na casa do paciente, eles descem com o monitor, que também funciona como um eletrocardiograma, eles têm um kitzinho que vem com trombolítico, que é a medicação para tentar fazer, para desentupir o vaso que está entupido, além de todas as outras medicações. Então ele já faz esse atendimento do paciente na casa, entra em contato com o hospital, e quando ele chega no hospital, a medicação toda já foi feita. E eles viram que com isso, a mortalidade no infarto diminuiu bastante. Poxa vida, hein? Coisa boa, gente. Jô, vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho do clima, que eu acho que esse clima também tem tudo a ver com o coração. Será? Não é isso? Esse friozinho que chegou aí pode ser preocupante, o doutor vai falar pra gente daqui a pouquinho, mas solta aí o clima no Acre. Pessoal, o tempo muda em todo o estado acreano nesta terça-feira, com a passagem de uma leve frente fria pelo estado. O céu, segundo a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, deve permanecer nublado e com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. O sistema diz ainda que o evento de friagem não deve ser intenso, mas deve garantir um dia com temperaturas amenas e bastante vento em todas as regiões do estado. Veja as temperaturas em algumas cidades. Em Acrelândia, a máxima de 27 graus e a mínima de 20. Em Brasileia, máxima de 27 graus e mínima de 19. Em Cruzeiro do Sul, máxima de 29 graus e mínima de 23 graus. Já em Rio Branco, a máxima permanece em 27 graus e a mínima em 20 graus. 12 horas e 12 minutos. E esse climazinho mais frio pode prejudicar o coração? Sim, sim, pode. É o que acontece. Muita gente confunde, né? Muita gente acha que no calor, aquele calor intenso, aumenta a chance de você ter infarto do coração. E na prática é o contrário. Porque o que acontece? O calor, ele faz o quê? Uma vasodilatação do vaso. Então, se você tem um vaso com entupimento e você aumenta o diâmetro desse vaso, o espaço para o sangue passar aumenta. Então, vai melhorar o fluxo de sangue nos vasos do coração. Com calor. O frio, ele faz a chamada vasoconstrição. Então, se você tem aqui uma placa e você diminui aquele diâmetro do vaso, o espaço que tem para o sangue passar vai diminuir. Então, aumenta a incidência de quê? Das chamadas anginas de peito, que nada mais é do que uma dor por algum vaso que está entupido, mas não chegou a entupir todo. A gente sempre fala que a angina é o aviso que o coração está dando, que se ele não se cuidar, ele vai chegar um momento que ele vai infartar. Então, o frio geralmente aumenta o índice de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Então, tem que se proteger do frio. E aumenta a pressão arterial também. Aí seria, então, o momento de fazer atividade física ou não? Não, na realidade, o que acontece? Eu sempre falo que a atividade física, para você fazer, você primeiro tem que avaliar bem o seu coração. Porque às vezes você fala, eu não sinto nada, mas o fato de não sentir nada não quer dizer que você não tem um problema e que até não saiba que tem. Mas seria melhor no frio ou no calor? Na realidade, são os prós e os contras. Lógico que tudo em excesso faz mal. Então, você fazer uma atividade no frio intenso não é muito bom, porque o que acontece? O vaso vai estar diminuído o diâmetro do tamanho dele. Então, o fluxo de sangue para determinadas áreas do coração vai estar um pouquinho diminuído.
Assim também como o calor demais, você tem uma vasodilatação importante e aí você pode ter até uma queda brusca de pressão. Entendi. Então eu sempre falo que tudo em excesso faz mal. Então a temperatura ideal é uma temperatura amena, não seja muito frio, mas também não seja muito calor. Procurar evitar o quê? Os chamados extremos. Tem gente que eu vou fazer uma atividade física meio-dia. É um horário que o calor está muito intenso. Então já vi gente correndo naquele sol louco no meio da rua. Não dá. Você sempre tem que ter o bom senso, tem que ter o meio termo. Fala, o Crespo tinha uma pergunta sobre o amendoim aqui, se previne doenças do coração. Existe algum alimento chave que a gente possa fazer uso no dia a dia para evitar as doenças do coração? Na realidade, assim, o que a gente nota é o quê? Que a maioria dos alimentos, eles mexem aonde? Nos principais fatores de risco. Então, uma pessoa que tem um hábito alimentar mais saudável, come bastante verdura, come bastante frutas, evita o excesso dessas chamadas gorduras trans, que são alimentos industrializados, biscoito. O próprio carboidrato? Isso, o carboidrato em excesso também faz mal, porque ele vai aumentar o triglicerídeo, que é uma gordura também circulante que aumenta a chance de você formar placa de gordura. O normal é até na faixa de 150. Então, se você come muito carboidrato, você vai aumentar essa taxa com certeza acima de 150 e vai aumentar a chance de você ter um evento cardiovascular. Então, eu sempre falo que a alimentação é o que todos nós sabemos que temos que fazer. Ter uma alimentação mais rica em verdura, mais rica em fruta, diminuir os carboidratos, tentar diminuir ao máximo esses industrializados, cortar refrigerante, tomar um suco de fruta natural que é muito mais saudável, a própria água. Então, se você começar a fazer isso, a chance de você vir a ter problema já diminui porque você vai estar mexendo aonde? Nos fatores de risco. Mas na teoria a gente sabe, na prática são poucas as pessoas que fazem isso. Só começam a fazer a partir do momento que descobrem que tem um problema. Doutor, eu mesma amo a gordurinha na exemplo do Casagrande ontem, né? Que eu estava até assistindo ontem, o Casagrande sofreu de um infarto, né? E agora ele estava bem melhor, conseguiu escapar. Né? E diz que agora ele está aprendendo novamente a se alimentar e tal. Depois que tem um susto, aí resolve correr atrás. Olha, desculpa, doutor, que nosso tempo está bem corrido. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos que nós temos aqui, porque a gente já tem que se despedir. Houve até uma polêmica com relação ao Jorge, que ele não recebeu o atendimento que devia ter recebido. Para onde nós devemos ir quando a gente sentir todos esses sintomas ou achar que é problema no coração? Qual a sua dica? Como é que a gente pode proceder? Eu sempre falo assim, dor no peito é coração até se provar o contrário. Certo. Então, assim, você sempre tem que ir para o lugar mais próximo. Então, a primeira coisa, se você está em casa, teve uma dor no peito, o que você pode fazer de cara para ajudar se você tem suspeita que é coração? Mastiga 2 aspirinazinhas, o AS. Se você, lógico, não for alérgico ao AS, porque se for alérgico não dá para tomar. Certo. Então, você vai mastigar e tenta ligar no SAMU. Porque o SAMU ele vai lhe pegar na hora na casa e ele já vai saber mais ou menos para onde levar. Porque aqui, eu sempre falo, aqui no Acre nós melhoramos muito o atendimento no infarto agudo do miocárdio, ou seja, das chamadas doenças cardiovasculares. Aqui nós instituímos no pronto-socorro a unidade doutorácica, que é uma unidade padrão para atender e fazer um diagnóstico correto, com medicações para fazer no infarto agudo do miocárdio. Hoje nós temos o cateterismo cardíaco que foi implantado no Hospital Santa Juliana. A gente tem a própria cirurgia cardíaca que hoje está sendo feita aí. Então, a gente melhorou muito comparado de quando eu cheguei aqui em 2006. Lógico que a saúde, eu sempre falo que ela tem que ir melhorando cada vez mais. Então, tudo que a gente fez ainda hoje, muita gente fala ainda é pouco. Sim, mas comparado com o que era, a gente melhorou muito, mas a gente está querendo melhorar cada vez mais. Eu sempre falo que as críticas sempre vão surgir num atendimento desse, porque infarto, geralmente, não é muito fácil, às vezes, você fazer um diagnóstico. O clínico, às vezes, está num atendimento onde ele atendeu várias pessoas, então você chega, ele tem que olhar, ele tem que ver um eletro, ele tem que identificar, e tudo isso ele tem que fazer em questão de segundos. Então, não é fácil, às vezes, para o médico que está ali na porta fazer um diagnóstico também muito rápido. Por isso que eu sempre falo, a palavra-chave para esse sistema de saúde funcionar integrado é treinamento. Treinamento desde o médico do SAMU, do médico que está na UPA, o próprio médico do pronto-socorro. A gente tem que começar a trabalhar o que a gente chama de protocolo para que esse sistema todo ele trabalhe de forma integrada. O paciente chegou com suspeita de dor no peito, ele já aciona conforme for o cardiologista. Nada impede da gente futuramente aqui, quem sabe, funcionar igual está funcionando hoje o SAMU de Salvador, porque na realidade lá a gente trabalhou e a gente fez um debate com médicos do Brasil todo no mês passado lá em São Paulo, justamente sobre esse atendimento do infarto, e todos foram unânimes em falar o quê? O primeiro atendimento para o paciente infartado, quem dá é o clínico, não é o cardio.
Então, quem tem que tratar o infarto, quem tem que ser treinado para fazer o primeiro atendimento no infarto é o clínico, porque é o médico que está na porta. Se a gente trabalhar bem esse clínico que está lá na porta, com treinamento e dando também estrutura para ele trabalhar, ele já vai fazer um diagnóstico, ele já vai fazer um tratamento de forma correta. E quando chegar no cardio, praticamente já foi quase tudo feito. A gente só vai dar sequência com cateterismo, com angioplastia, com cirurgia cardíaca. Ajustar, né, doutor? Já, mas nos finalmente. Então, lá para fora a gente está vendo o quê? Que o atendimento está sendo feito hoje nas ambulâncias do SAMU. Na ambulância, às vezes, perde um pouco de tempo, já estão fazendo agora nas casas dos pacientes. Então, isso é o que a gente tem que procurar fazer. Lógico que a gente melhorou muito a saúde aqui. Hoje a gente tem um pronto-socorro que é referência hoje em atendimento de infarto aqui no estado todo, mas a gente tem que gradativamente ir buscando aperfeiçoar mais ainda isso aí, para que o paciente aqui do Acre ele tenha um atendimento de excelência, como se ele estivesse sendo atendido em São Paulo, no Rio, nos grandes centros. Vamos chegar lá, Deus quiser. 12h20, estouradíssimo o nosso tempo. Obrigado, doutor Ciro. Olha, as perguntas estão rolando aqui, fica para amanhã o baile da maçonaria que ia rolar agora, mas não dá, tá? Um beijo, uma ótima tarde. Tchau. Valeu. Programa da Jô. Oferecimento Star Motos. Mais Academia. Romanel. Futricas Kids e Unimed. Dormir bem é indispensável. Repõe as energias, faz bem para a saúde. Você precisa conhecer Boutique dos Colchões. Boutique dos Colchões é uma loja de multimarcas e traz produtos de altíssima qualidade, dos colchões à roupa de cama, cabeceiras e recamiers. Boutique dos Colchões, para você dormir bem, com elegância e conforto. Novos planos? A vida é assim. Trabalho, família, projetos, disposição. Sorrir, brincar, viver intensamente. Respirar, observar, sentir. Sonhos, esperança. É preciso saúde para cada idade da nossa vida. E como é bom ter alguém que cuide de nós. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed, Rio Branco. Promoção Limpa Pátio Grupo Star. NXR 125ES, ideal na cidade ou para o campo. Ela tem conforto, agilidade, economia e o melhor valor de revenda do mercado. De 10.290 por apenas 9.290. Aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Venha já buscar a sua NXR 125ES por apenas 9.290 ou com parcelas de 179,15 mensais pelo consórcio nacional Honda. Corre, aproveite, vá até de carona, mas volte na sua Honda. Star Motos 3302-3080. Uma loja do Grupo Star. Há 18 anos fazendo mais por você. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Bem bonito. Bonito. Chegou o Peugeot 2008. Desafie a beleza. Bonito. Peugeot. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Sapatilhas várias cores de R$ 49,99 por R$ 19,99. Sandália Coração de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tênis masculino e feminino de R$ 119,99 por R$ 49,99. Rasteiras vários modelos de R$ 34,99 por R$ 14,99. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Avenida Ceará, próximo ao Terminal Urbano. Estágio Confecções. Há 20 anos atuando na indústria de confecções e uniformes profissionais sob medida, diferenciados com qualidade superior. A Estágio Confecções conta com estrutura moderna e profissionais qualificados que fazem a Estágio Confecções e a Estágio Femme a melhor do estado. Estágio Confecções e Estágio Femme, no conjunto Nova Esperança. E a novidade é a Estágio Tecidos, com todos os tipos de tecidos. Armarinho, cama e banho. Estágio Tecidos, na Estação Experimental. Amor é inspiração, emoção, desejo. Amor é simplesmente amar. Viva intensamente. É Fruit Motel, onde o amor acontece. Suítes com TV, frigobar, hidromassagem em polidense. E nesse mês dos namorados você desfruta 3 horas pagando somente 2 horas.
Suítes Luxo R$40. Suíte Gran Luxo R$60. Venha realizar suas fantasias. Le Fruit Motel, Estrada Apolônio Salles, Parque dos Sabiás. Agropecuária GJ apresenta terceiro leilão Top Horse, dia 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições. Serão ofertados animais da raça quarto de milha e Pent Horse. Informações 3221-3174. Apoio Casa do Adubo, Ribeirágua, Frigonosso, Casa do Cavalo, Alto Posto Amapá e Ford Novesa. Realização Leilomarca. Terceiro leilão Top Horse, 26 de junho às 19 horas no Parque de Exposições.